Olá pessoal, que Deus ilumine a sua vida poderosamente. Estamos aqui ao vivo nessa programação, Nosso Tempo, e eu quero chamar a sua atenção, você que sente um vazio grande na sua vida, você que de repente já foi da fé e hoje você é um afastado, você vive distante de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Mas antes eu quero abrir a nossa central de atendimento. Você pode enviar o seu pedido de oração através do número que aparece aí na sua tela e daqui a pouco nós realizaremos uma oração em seu favor. E eu tenho certeza que o nosso Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades. Você que se sente assim, vazio, triste, angustiado, você que se afastou por algum motivo, você que de repente é um ex-pastor, um ex-obreiro, você é um ex-membro, um ex-jovem, você já foi firme na fé, mas de repente você se afastou. Nessa quarta-feira, nós estaremos determinando que Deus venha entrar na sua vida, que o Espírito Santo, ele venha entrar na sua vida e a sua vida seja mudada, transformada, porque é isso que o nosso Deus faz, ele transforma vidas, como é o caso desse testemunho de pessoas que receberam o Espírito Santo através da fé, através da sua entrega. Acompanhe, por favor. Eu sempre fui uma pessoa triste, insegura, medrosa, e eu pensava em preencher a minha vida com pessoas, com balada, com festas, com amizades. Naquele momento eu até tinha alegria, mas quando eu chegava em casa, o vazio era muito grande, a tristeza tomava conta de mim. E eu não sabia como resolver isso dentro de mim. A tristeza, ela me tomava de uma forma tão grande a ponto de eu escrever cartas. Eu relatava toda a minha tristeza. Eu não sabia quem ia ver, quem ia ler, em qual momento que isso ia acontecer na minha vida. Porque eu achava que para mim não tinha jeito mais, que aquela tristeza, ela ia passar muito tempo dentro de mim, porque eu não sabia como resolver. A tristeza era tão grande, que eu procurei em várias portas. Eu entrei em várias denominações, mas eu entrava vazia e saía ainda mais vazia. Foi quando um amigo me convidou, ele fez o convite: por que você não vai participar de uma reunião na Igreja Universal? E eu disse: por que não? Porque eu já tinha batido em tantas portas e eu estava muito cansada de sofrer. Eu estava muito cansada dos meus questionamentos. E eu fui. Quando eu cheguei na Igreja Universal pela primeira vez, eu fui muito bem recebida. Depois daquele dia, da reunião que eu participei, eu saí dali, eu saí diferente, algo dentro de mim mudou. Eu passei a dormir, eu vejo hoje tanta gente chegar na igreja e demora demais a entrega das pessoas. Comigo não foi assim, comigo foi diferente. Eu aproveitei a oportunidade que me foi dada. Até porque eu tinha perdido muito tempo. Eu já tinha sofrido o suficiente, eu já tinha sofrido demais. E se eu não desse um basta, eu tenho certeza que até hoje eu estaria sofrendo ainda. Obedecendo o que era pregado no altar, eu percebi que a minha mudança foi grande. Eu percebi a alegria dentro de mim, eu percebi uma motivação dentro de mim, eu percebi uma Thelma mais segura, uma Thelma mais forte, e isso fez muito bem para mim. Só que aquele vazio ainda, ele existia dentro de mim. E eu não queria ter prazo de validade, porque Deus já tinha mostrado que Ele era comigo. Então eu comecei a olhar os testemunhos e falar assim: por que eu não recebi o Espírito Santo ainda? Se eu estou obedecendo, se eu me entreguei, o que falta?
E eu pedia muito para Deus que eu queria Ele dentro de mim, porque eu não queria mais sofrer, eu não queria mais voltar para a tristeza, para a amargura, eu não queria mais que a minha alma tivesse seca, a minha alma tivesse triste, eu não queria mais. Foi quando eu fiz uma oração e eu me derramei diante de Deus e pedi a Ele: Pai, me dá o Teu Espírito, porque sem o Teu Espírito eu não vou vencer nesse mundo. Eu já vi que tudo que eu tinha passado na minha vida, eu não tinha conseguido vencer. E eu sabia que com o Espírito Santo eu ia conseguir. E o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Ele disse para mim: eu sou contigo, filha. Eu sempre estive aqui, eu só esperei a sua entrega. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, foi a alegria completa que eu precisava. Ali eu senti que eu estava completa, que tinha se encaixado dentro de mim a paz. A paz, ela veio, passadas semanas eu falei assim: essa paz está aqui. Dali em diante eu me tornei uma nova mulher, uma Thelma segura, uma Thelma dirigida por Deus. Eu me recordo que eu era muito inconstante em tudo que eu fazia, muito medrosa em tudo que eu fazia. E essa Thelma forte, essa Thelma desbravadora, nasceu uma Thelma diferente dentro de mim que eu nunca conheci. Eu nunca conheci. E só o Espírito Santo pôde me proporcionar isso. E eu que achava que ia morrer cedo, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho vida. A minha vida, ela não é perfeita. Eu enfrento lutas, eu enfrento adversidades, eu enfrento problemas, mas com a única certeza que eu vou vencer tudo. De repente, você está aí triste, vazio, frustrado, como um dia eu me encontrei. Procura uma igreja universal. Quando você tiver Deus de fato e de verdade dentro de você, a sua vida ela vai mudar. Testemunho como esse é o que Deus quer fazer também na sua vida, um testemunho vivo. Você vê que essas pessoas que elas contam o seu testemunho, elas já sofreram tanto com vazio, já sofreram tanto com problemas espirituais, foram pessoas complexadas, pessoas que não acreditavam em si mesmas, mas elas encontraram em Deus essa força, encontraram em Deus uma vida nova, encontraram em Deus uma vida diferente, uma vida de paz. De repente você não tem paz aí. Você está aí nesse momento, mas você está chorando, se lamentando. Você de repente já pensou em tirar a sua própria vida. Deus está te chamando. Você não está acompanhando essa programação por acaso. Você não está acompanhando por acaso. Se você está sintonizado neste canal, é porque Deus quer que você ouça. Você ouça o que nós temos a dizer. Que você assista essa programação até o fim. Porque Deus vai mudar a tua situação. Eu quero que você acompanhe mais testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo através do jejum de Daniel. Através de vários convites feitos por uma amiga para participar das reuniões na Universal, e de tanto ela insistir, eu resolvi ir para ver se ela parava de me chamar. Fui assistir a reunião, recebi a oração, participei de toda a reunião, mas eu não fiquei, não voltei. E eu estava em um relacionamento que era tudo para mim. E após sofrer uma decepção naquele relacionamento, eu lembrei da Igreja Universal e eu fui participar da reunião. Mas eu fui para resolver aquele problema, para resolver aquela situação na minha vida sentimental, não em mim. Quando eu cheguei na igreja, estava tendo um propósito para receber o Espírito Santo. E aí, assistindo uma live do Bispo Macedo, ele falava que para receber o Espírito Santo, teria que deixar algo que talvez você estivesse fazendo daquilo seu Deus. E eu entendi que o meu relacionamento, aquela pessoa na minha vida, era o meu Deus.
Então foi quando eu entendi que para receber o Espírito Santo eu tinha que abrir mão daquele relacionamento para que Deus pudesse preencher, ocupar aquele lugar que era dele. E um tempo depois começou o jejum de Daniel. E eu que já vinha me preparando durante aquele período, eu vi ali uma oportunidade para receber o Espírito Santo e preencher tudo o que eu tinha buscado até ali. E ali eu abri mão primeiramente daquele relacionamento que me afastava de Deus. E depois eu abri mão de coisas que eu gostava muito. Eu gostava muito de assistir TV, assistir séries, ficar em redes sociais, às vezes o dia inteiro. E eu vi que aquilo ali não ia permitir com que eu recebesse o Espírito Santo. Então eu me desliguei totalmente de tudo aquilo para focar no Espírito Santo. E ali, quando eu me entreguei de fato e de verdade, chegou o grande dia. Eu participei da reunião pela manhã cedo, né? O pastor já iniciou a reunião fazendo uma busca e ali eu me derramei. Eu falei para Deus que se Ele não descesse sobre mim, eu ia voltar para tudo aquilo que eu era antes. Eu não ia conseguir viver sem Ele. E todo aquele vazio que estava dentro de mim ia continuar. Eu tinha buscado preencher de todas as maneiras, já tinha feito uma pessoa de tudo na minha vida, já tinha me entregado por completo, mas eu estava ali, eu não aceitava mais viver sem Ele, porque eu sabia que eu só ia conseguir viver com Ele na minha vida. Eu falei, Deus, eu não vou sair daqui, eu não aceito que o dia amanheça sem que o Senhor desça sobre a minha vida. E foi quando então eu ouvi, Deus falou alto e claro para mim, eu estou contigo, eu sou teu pai, eu sou teu marido, você não está mais só. Você não precisa de mais ninguém, você só precisa de mim. E foi quando então eu senti uma paz dentro de mim. Uma alegria que é imensurável, difícil de explicar. E desde aquele dia eu não fui mais a mesma. Aquela Françoise que lá atrás era vazia, era dependente emocionalmente de uma pessoa que só fazia mal para mim, que tinha culpas por ter trazido tanto mal a si mesma, se transformou numa nova mulher. Desde aquele dia eu descobri uma força que só o Espírito Santo para dar. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, mas é sempre Deus estar ali do lado dizendo, eu sou contigo. E eu vou vencendo dia após dia. Às vezes não é uma vida perfeita, mas o Espírito Santo se aperfeiçoa em mim a cada dia, dia após dia. E dali em diante, o Espírito Santo passou a morar dentro de mim. Eu me tornei uma só com Deus. Hoje eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher segura nas minhas decisões, naquilo que eu tenho que fazer. O Espírito Santo, ele me direciona todo momento na minha vida. Eu que antes, lá atrás, eu era uma mulher dependente emocionalmente de coisas, de pessoas, hoje eu sou totalmente dependente de Deus, do Espírito Santo. Eu dou um conselho para você que ainda não tem o Espírito Santo, não perca essa oportunidade do jejum de Daniel. Assista as lives do Bispo Macedo, acesse o univer.com, participe mais das reuniões, que talvez aquela reunião que você não vai ainda, faça algo a mais para Deus, porque o vazio que há dentro de você, só Ele pode preencher. E o jejum de Daniel tem transformado vidas. Se você quer saber mais sobre o jejum de Daniel, procure uma Universal mais próxima da sua casa ou aqui em Guarapuava. Nós estaremos de plantão nessa quarta-feira para te ajudar, para te atender. E eu tenho certeza que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele vai manifestar na sua vida. Ele vai manifestar o poder dele, a glória dele na sua vida. E esse vazio, essa tristeza, essa depressão, essa angústia, esse problema que você tem enfrentado, ele vai cair por terra, pode ter certeza disso, tá certo? Acompanhe mais relatos, testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo no jejum de Daniel. Eu tinha um ídolo na minha vida, que era muito influente para mim. Tinha diversas coisas dele, tinha um armário, roupas, um guarda-roupa todo dele,
fazia parte de fã-clube e andava todo de preto, anéis, correntes, acessórios. Eu ia a passeatas de rock, era de um cantor brasileiro, e todo dia 21/8 eu ia a uma passeata, que era aniversário da morte dele. Eu usava aquela data em senhas de banco, usava aquela data como referência para muita coisa em minha vida, mas sempre vazio, sempre sozinho. Às vezes estava rodeado de pessoas, mas sempre sozinho. E chegou uma situação que uma amiga minha estava passando por problemas espirituais e o pai dela levava ela à igreja, a Igreja Universal, e para dar um apoio para ela, eu acabei acompanhando ela, né? E eu lembro que eu cheguei todo de preto na igreja, todo cheio de acessórios, cheio de coisas. E o que eu achei legal é que eu não fui discriminado, eu fui muito bem acolhido, nunca me olharam diferente. E aquilo já foi um ponto-chave para mim, né? Já foi muito acolhedor. E eu passei a ouvir a palavra de Deus, aquilo foi entrando dentro de mim, já passei a sentir uma diferença na minha vida. Até então, assim, eu vivia de altos e baixos na minha vida. Eu tinha me batizado, tinha me entregado para Jesus, porém eu vivia uma fé inconstante. Ora eu dividia a minha vida com Jesus e ora eu dividia a minha vida com aquele passado. Eu vivia de altos e baixos. Aí eu lembro que a igreja começou a campanha do Jejum de Daniel. Fui numa reunião na sexta-feira. Antes de começar a reunião, o pastor estava atendendo em frente ao altar. E eu fui para conversar com ele alguma coisa, fui pedir alguma orientação. Nada referente a jejum nem nada. Ele chegou a perguntar para mim, né? E aí, rapaz, você está participando do Jejum de Daniel? Aí eu hesitei e falei, pastor, ainda não entrei não. O pastor olhou para mim e falou, rapaz, começa hoje, começa agora. E ele pegou e me deu um livro, Discípulo do Espírito Santo, e eu peguei aquela palavra. Aquela palavra entrou de uma forma diferente em mim. Simples palavras, mas entrou. Começa hoje, começa agora. Entrei de fato e de verdade no jejum de Daniel. E eu comecei a ler aquele livro, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a me entregar, a orar mais a Deus. E aquilo já fui sentindo uma diferença. E eu lembro assim que nessa caminhada da fé, pude ver que nos detalhes a gente deixa de ser abençoado. E também são nos detalhes que a gente recebe muitas bênçãos. E o bacana é que a marca na minha vida era o dia 21 de agosto, que era relacionado àquele artista, aquela velha vida, né? E eu lembro que no dia 23 de agosto houve uma nova marca na minha vida. Foi um domingo de manhã, eu na reunião, na presença de Deus, na busca, e realmente Deus me acolheu. Realmente eu recebi o Espírito Santo, realmente houve uma mudança. E desde então, nunca mais teve aquele altos e baixos, aquela inconstância na fé. Houve uma mudança de fato e de verdade. Ele me deu uma nova marca, me deu uma nova vida, me deu uma nova fé. E ele mudou, ele me tirou daquelas trevas de antigamente e me trouxe para a luz. Foi uma troca, né? Tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós.
essa palavra realmente aconteceu naquele dia. E hoje eu sou uma pessoa completa, realizada, e Deus, eu sempre coloco Deus na frente de tudo. Antigamente eu colocava o quê? Um ídolo. Hoje é o que? O Espírito Santo é o meu norte, é quem me dá a direção para tudo. Eu era católica, cheguei a fazer a primeira comunhão e tudo, mas isso não adiantou de nada, porque eu continuava triste, vazia. E nesse momento, quando eu cheguei na Igreja Universal, através de um convite da minha mãe, quando eu tinha 14 anos, eu participei de uma reunião, domingo pela manhã, e nisso eu recebi um convite de uma obreira para voltar à tarde para participar do Força Jovem. Chegando lá no Força Jovem, eu percebi que era um ambiente diferente, onde tinha pessoas que eram alegres, era um ambiente feliz. Dali em diante, eu retornei mais vezes, comecei a vir durante as reuniões da semana, comecei a aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus. E nesse período, eu comecei a entender mais sobre o Espírito Santo. E quando eu comecei a entender sobre o Espírito Santo, me veio o desejo de ter, porque os obreiros falavam tanto que a gente tinha que ter o Espírito Santo para a gente poder permanecer, senão não adiantava de nada. Com o tempo, eu fui aprendendo a ter uma fé inteligente. E logo depois veio a proposta do jejum de Daniel, onde eu aproveitei a oportunidade e coloquei toda a minha força. Aprendi a abrir jejum de alimento, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ir mais vezes durante a semana na igreja, então eu me dediquei 100%. Mas uma coisa aconteceu que quase que fez com que eu não recebesse. Na penúltima semana do jejum, eu estava saindo da escola e um rapaz que eu gostava, ele tinha pedido para namorar comigo. E nisso eu falei que não queria, porque eu queria as coisas de Deus. Só que ele acabou falando que ele também era da igreja e eu acabei cedendo. Eu acabei iniciando um namoro com esse rapaz. Então foi onde eu quase que invalidei tudo aquilo que eu tinha feito. Nisso, foi numa terça-feira, eu estive com esse menino de terça a quinta, mas quando foi na quarta-feira, eu fui para a igreja e quando eu estava buscando a Deus, eu me sentia triste por ter feito tudo aquilo, mas ainda eu não tinha me arrependido, era só um remorso. E nisso, quando foi na sexta-feira, eu terminei com esse rapaz, falei que eu não queria mais aquilo, e chegando na igreja à noite, eu pedi perdão para Deus. Eu falei para Deus que eu não queria mais aquilo, eu não queria ser mais aquela Bianca, e eu entreguei realmente para Deus. Quando foi no domingo, pela manhã, eu preparei minha melhor roupa, sentei no primeiro banco da igreja, junto com Força Jovem, e ali eu me dediquei na busca. E foi o momento mais feliz da minha vida, onde aquela tristeza que eu tinha, eu não tive mais. Eu recebi uma força, uma alegria que eu ria e chorava. Então foi o melhor momento da minha vida. Assim como está escrito na palavra de Deus que as demais, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que foi o que eu fiz, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e Deus realmente acrescentou. Eu que queria fazer uma faculdade, hoje eu sou graduada e pós-graduada, eu também queria construir a minha família, hoje eu sou casada, sou feliz, e tanto eu quanto meu esposo, que a gente sempre fala, que a gente pode ter várias bênçãos, mas a maior bênção que a gente tem na nossa vida é ter o Espírito Santo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu vivia de aparência. Vivia sempre sorrindo, mas eu sentia um vazio enorme dentro de mim. Então, assim, quando eu estava junto com as pessoas, eu estava sorrindo e tudo. Mas quando eu chegava em casa, quando eu ia tomar banho, eu chorava. E teve um dia que eu me lembro muito bem, do dia que eu estava com meu filho. Ele tinha por volta de 7, 8 anos. E a gente estava andando, fui buscar ele à noite. E aí não tinha ninguém na rua. Aí eu comecei a chorar e eu falava para ele, eu tô com muito medo. E ele começou a ficar assustado. Ele, calma mãe. E ninguém sabia. Porque para todo mundo era uma pessoa alegre, feliz. E ouvindo a palavra de Deus, eu aprendi a fé inteligente. E fui me libertando dos medos, né? E eu nem percebi, para falar a verdade, do pânico que eu sentia, eu nem percebi. Só lembro que um dia eu saí na rua e
e já não sentia mais medo, né? Só que aí, mesmo assim, ainda tinha um vazio. Eu ainda me sentia sozinha. Eu ainda, assim, quando eu estava sozinha, eu sentia vontade de chorar, né? Porque ainda tinha aquele vazio. E foi quando chegou o jejum de Daniel. No jejum de Daniel, o primeiro que eu fiz, na verdade, eu fui religiosa. Eu fiz ele, mas a única coisa que eu só deixei de fazer foi de mexer nas redes sociais e de assistir televisão. Mas eu não fazia nada, não fazia nada, não orava, não buscava, não falava nada, fazia nada. E foi assim, aí chegou no final, falei, mas, né, não mudou nada, só mudou que eu não assistia televisão, que eu não mexia no celular, e não mudou nada dentro de mim. E falei, perdi a oportunidade, né? Aí chegou o segundo jejum de Daniel. Aí eu falei, não, esse eu vou dar o meu tudo. E eu procurava tudo sobre o Espírito Santo, né? Testemunhos, eu assistia os testemunhos, eu procurava, eu ia trabalhar no ônibus, eu ia falando com Deus, eu ouvia a palavra amiga do Bispo Macedo, e aquele jejum, eu falei que eu não aceitava que ele acabasse se eu não recebesse o Espírito Santo. Eu fazia tudo que eu podia fazer. Como eu tenho um filho pequeno, então eu não conseguia orar em casa, porque toda vez que eu dobrava meu joelho, ele vinha. Aí, o que eu fazia? Eu subia para a laje. E lá na laje, eu falava com Deus. Depois que o Espírito Santo passou a morar dentro de mim, eu sou uma pessoa completa, né? Não tenho mais o vazio que eu tinha, não tenho medo, não tenho mais brigas dentro da minha casa. E essa paz que eu tenho dentro de mim hoje, ela se estende para minha casa, para os meus filhos, para o meu esposo. Hoje, verdadeiramente, eu sei o que é ser feliz. Você tem visto os resultados, testemunhos, são testemunhos gloriosos e Deus quer fazer também na sua vida. Você que é aqui de Guarapuava, nós estaremos nessa quarta-feira em todos os horários, 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas. E na principal reunião, às 19h30, que é a noite da salvação. Você vai acompanhar aí a imagem da nossa catedral aqui em Guarapuava. Você pode ver aí, uma dessas poltronas é o seu lugar. Deus está te chamando para estar conosco e mudar a tua vida, a tua história. Tá bom? Você que preparou o seu copo com água, você que enviou a sua mensagem de texto, você que está aí esperando essa programação até o final por causa da oração, chegou esse momento. Então se prepare aí, porque nós vamos fazer essa oração logo após essa vinheta. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos aqui essas pessoas que participaram dessa programação, as famílias que estão sofrendo, pessoas que estão passando os seus piores momentos de vida, pessoas que estão, meu Pai, angustiadas, deprimidas, oprimidas, pessoas que se sentem vazias, pessoas que não têm tido paz, meu Pai, vai de encontro a elas e que haja, meu Pai, a cura, a libertação e a transformação de vida. Meu Deus, consagra esse copo com água e quando essa pessoa beber, ela seja livre, pois assim determinamos e entregamos nas Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Ele ouviu a sua oração, que você tenha essa paz na sua vida, na sua casa e na sua família. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e até a próxima programação.